Pronto. Iniciar aqui a gravação, depois a gente edita. Tá bem. Então, pessoal, bom dia aí a todas e todos, né? Com grande satisfação que estamos aqui dando início aqui a mais um seminário do nosso grupo de pesquisa, o OPL, que é liderado aí pelo professor Anselmo, que é o palestrante de hoje, e por mim. Hoje nós estamos aí com a casa cheia, eu acho que vamos ter mais pessoas que vão participar. Gostaria de cumprimentar aqui, temos aqui alguns professores, professor Luciano Costa, da UFPB, bom dia, professor Jesus, do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, bom dia, professora Gabriele, nossa colega aqui do departamento, bom dia, professor Lucas, do Departamento de Engenharia Elétrica, bom dia. Temos aqui alguns alunos aqui de graduação, de pós-graduação, e tem muitas pessoas aqui que eu já não estou conseguindo mais visualizar aqui todo mundo na minha tela, então peço desculpas aí, sintam-se todas e todos aí cumprimentados, né? Hoje nós vamos ter um seminário aí do professor Anselmo, que é professor da casa, né? Líder aí do nosso grupo, então dispensa aí apresentações mais formais. Ele vai apresentar um seminário numa área muito, muito relevante na engenharia de produção, que é a questão do aprendizado de máquina, né? Aplicada a problemas de engenharia de produção e de logística. Então, esse tema ele tem sido amplamente estudado aí nos últimos anos e, sem dúvida, é um dos temas de investigação aí mais prolíficos aí da atual conjuntura. E o professor Anselmo, com a sua erudição, com a sua capacidade, tenho certeza que vai apresentar de uma forma assim, extremamente tanto didática como profunda aí para todos os presentes. Eu aqui, durante a apresentação, vou ter que me deslocar para a Assembleia do Sindicato, que vai acontecer na reitoria. Aliás, já começou agora, mas a primeira chamada às 9 horas, a segunda chamada às 10. Eu vou acompanhar o seminário, mas, professor Sam, depois da sua apresentação, você poderia conduzir aí os trabalhos, que eu não vou poder falar, Conduzo sim, ok? tranquilo. Então, passo aqui a palavra para o professor Sam. Agradeço demais aí pela disponibilidade em devotar o seu tempo aqui para o nosso seminário, que é um projeto aqui de extensão do nosso departamento. Muito obrigado, professor Sam. A palavra é sua. De nada, Bruno. Eu que agradeço o convite. Né? Já fazia um tempo aí que eu estava devendo esse seminário para o projeto. Né? Bom dia aqui a todos. Né? Tô bem feliz aí que um bom número de pessoas apareceu, né, para prestigiar aqui o nosso seminário. Né? E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E nosso tema aqui vai ser aplicações de aprendizado por reforço com aplicações, né? Aplicações de aprendizado por reforço em produção e logística, certo? Então, inicialmente, eu vou dar uma introdução teórica, né, sobre o que é o aprendizado por reforço. Tentei aqui sintetizar ao máximo a parte da teoria, né, porque ela é uma teoria bastante extensa. Então, eu busquei sintetizar e aí, em seguida, eu vou comentar sobre algumas aplicações recentes que a gente fez aqui no nosso grupo, né, de alunos, tanto de graduação como alunos de pós-graduação, né, aplicações de aprendizado por reforço. Perfeito? E aí, pessoal, a gente deixa as perguntas para o final, né, Bruno? À medida que eu for fazendo a apresentação, eu vou pôr aqui minha apresentação em tela cheia, certo? Então eu não vou ver também nem perguntas nem comentários no chat, tá bom, pessoal? Aí qualquer coisa, se, por exemplo, cortar o meu áudio, alguma coisa, a gente tiver algum problema técnico, aí vocês tentam interromper de alguma maneira, né? Mas pelo chat eu não vou acompanhar, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vocês já conseguem ver? Sim, sim, professor. Perfeito. Tá? Então, como eu falei, né, nosso tema aqui, introdução ao aprendizado por reforço com aplicações em produção e logística. Né? Inicialmente, o que é o aprendizado por reforço? A gente pode representar a ideia geral do aprendizado por reforço, né, como uma situação em que a gente tem um agente decisor, né,
pode ser uma pessoa, pode ser um software, né? Pode ser um robô, por exemplo, que interage com o ambiente, né? Ou também chamado um sistema, certo? Então, esse agente decisor, ele interage com o ambiente realizando ações, né, ou tomando decisões, certo? A gente pode dizer que para você agir, você tem que decidir, né? Então, você ou está tomando decisões ou realizando ações ou as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, o agente ele interage com o ambiente por meio de ações, né, que ele atua nesse ambiente, certo? Então, essas ações que ele realiza interferem em como o ambiente se comporta ao longo do tempo, certo? Então, o ambiente ele pode se encontrar, né, em diversos estados ao longo do tempo, certo? E as ações que o agente executa sobre um ambiente ou sobre um determinado sistema, elas afetam a evolução desse ambiente, tá? E aí, a cada momento, o agente ele age, né, no ambiente e ele observa um estado do ambiente. Né? Então, a gente tem uma função de transição que vai retornar desse ambiente um novo estado dele, né? E assim o agente observa um estado e recebe uma recompensa por isso, certo? Essa recompensa pode ser algo, um ganho, né? Um lucro, alguma coisa positiva, ou também pode ser um custo, que nesse caso a gente fala em recompensas negativas, certo? E esse loop, ele vai se repetindo ao longo do tempo, tá? Então, o aprendizado por reforço para você modelar e resolver um problema por aprendizado por reforço, né, que é uma técnica, né, dentro do guarda-chuva aí do aprendizado de máquina, você precisa representar o teu problema por meio de um agente, por meio de um ambiente, o agente interage com o ambiente, realiza ações e observa estados desse ambiente e recebe recompensas. Perfeito? Então, isso aqui é a representação geral. Né? O aprendizado por reforço ele está intimamente relacionado com a programação dinâmica, que é uma técnica de pesquisa operacional. Certo? O que é a programação dinâmica? Ela é uma técnica que surge lá na década, né, de 1950, 1960, e o objeto de estudo da programação dinâmica são os processos de decisão sequenciais. Certo? E, em particular, o aprendizado por reforço ele se baseia em processos de decisão markovianos, que são um tipo de processo de decisão sequencial, né, inicialmente estudado na teoria de programação dinâmica. Certo? Então, para a gente aplicar aprendizado por reforço em algum problema, a gente precisa modelar o nosso problema como um processo de decisão markoviano. Tá? E o que é, né, um processo de decisão markoviano? Um PDM. Tá? Então, formalmente, ou seja, matematicamente, a gente define um processo de decisão markoviano pelos seguintes elementos. Um conjunto S, que é um conjunto de estados, certo? Ele pode ser infinito, mas normalmente em muitas aplicações a gente assume que esse conjunto é finito, porque isso facilita, né, a análise matemática, certo? É bem mais fácil a análise matemática no caso de conjuntos finitos. A gente tem um conjunto A de ações ou decisões possíveis que o agente pode tomar. Também, geralmente, a gente assume esse conjunto como sendo finito. Tá? Nós temos uma distribuição de probabilidades condicional, uma P, né, de S' dado SA, que essa distribuição de probabilidades ela vai representar a evolução dinâmica do teu ambiente ou sistema. Certo? Então, dado que o ambiente está em um certo estado S e você realiza uma certa ação A, P de S' é a probabilidade do ambiente se encontrar em um novo estado S' em um próximo período de tempo. Certo? Então, a gente tem que especificar essa distribuição de probabilidades condicional que descreve essa evolução dinâmica, estocástica, né, do teu ambiente ou teu sistema. Certo? E uma função de recompensa ou de custo, que é a função do estado S do sistema e da ação que você realiza sobre o teu sistema, né, ou ambiente. Tá? Então, essa função de recompensa ela vai justamente determinar a recompensa que o agente recebe após tomar uma certa decisão A no estado S, no caso, o estado S do ambiente. Perfeito? Então, para a gente modelar um problema de acordo com o processo de decisão markoviana, a gente tem que identificar esses elementos aí no teu problema. Conjunto de estados, um conjunto de ações, uma função de probabilidades, uma distribuição de probabilidades condicional e uma função de recompensa. E como é que funciona, então, a dinâmica de um processo de decisão markoviano? Né? Como é que esses elementos, como é que é a dinâmica desses elementos? Certo?
Então, a ideia é que a gente tem um tomador de decisão, né? Ele interage com o sistema, como eu já falei, né? Esse sistema, em um certo tempo, né? Em um dado tempo t, ele é caracterizado pelo seu estado S de t, que é um dos estados possíveis no teu conjunto de estados S, certo? O agente ele toma uma decisão no tempo t, né? Uma decisão A de t, no conjunto de decisões ou ações A no tempo t. Essa ação vai influenciar na transição do sistema para o próximo estado. A transição de estados ela é justamente governada pela distribuição de probabilidades condicional, né? A P de T, que é o estado, probabilidade do estado S no tempo T mais 1, dado o estado atual ST e a decisão que eu tomei AT, certo? E aí, ao tomar a decisão AT em um estado ST, o agente recebe uma recompensa R de ST AT, certo? Ou incorre em um custo. Tá? Nesse slide eu indexei essas distribuições, a distribuição P de T e a função de recompensa R de T, eu indexei pelo tempo, ou seja, elas também podem variar no tempo, mas na prática, normalmente, a gente assume que elas são estacionárias, ou seja, elas não evoluem no tempo. Nem a distribuição de probabilidades, nem a função de recompensa. Então vamos para um exemplo, né? Isso aqui é digamos, o básico para a gente entender a modelagem em aprendizado por reforço usando o processo de decisão markoviano. Vamos para um exemplo clássico aqui, que é um exemplo que consta nos livros de aprendizado por reforço, que é o exemplo do labirinto. Tá? Então imagine que você quer ensinar um robô a chegar a um certo destino, contornando uma parede partindo de um ponto de origem. Então o robô está em um certo ponto de origem aqui, por exemplo, ele está nessa posição 1, né? A gente pode ter isso aqui como uma matriz, né? Então tem aqui os índices das linhas, os índices das colunas. Ele está nessa posição aqui 1, e a gente tem uma parede, certo? E eu tenho a posição 5,5 é um destino. Tá? E eu quero, então, ensinar o robô a chegar naquele destino ali, possivelmente da forma mais rápida que ele possa atingir, né? Da forma mais rápida possível, certo? Então, chegar lá no destino contornando a parede, ou seja, eu não quero que ele bata na parede, então ele precisa aprender a contornar, certo? Isso aqui é um labirinto bastante simples, né? Obviamente a gente poderia ter feito um labirinto aí com diversas paredes e tudo, um labirinto mesmo, né? Como a gente está acostumado, né? A brincar, né? E tudo, certo? Mas aqui eu fiz simples para ser algo mais didático, tá? E a gente então começa modelando o problema como um PDM. O que seriam os estados aí nesse caso do labirinto? As possíveis posições do espaço, posições, né, I e J, em que o robô pode se encontrar. Tá? Então, cada posição na nossa grade aí, né, é um possível estado, certo? O que são as decisões que o robô pode tomar? Em cada estado, ou seja, em cada posição, ele pode tomar uma de 4 decisões, certo? Então, ele pode decidir para cima, para baixo e para a esquerda ou para a direita. Tá? Nesse caso aqui, eu não tô permitindo que ele vá para as diagonais, por exemplo. Né? Então, ele só vai se mover aí verticalmente ou horizontalmente. Tá? O que seria a função de recompensa? Nesse caso aqui, eu defini uma função de recompensa constante, que é sempre menos 1, certo? Então, igual a menos 1, sempre que o robô se move em uma direção que não tem obstáculo. Né? Que no caso, o obstáculo é a parede ou então as paredes externas aí do labirinto. Né? Então, toda vez que ele se move, ele gasta um pouco da sua bateria. Tá? Então, esse menos 1 aí seria um pouquinho de bateria que ele gasta. Tá? E aí, nesse caso, a recompensa ela é negativa, né? Ela seria uma espécie de custo. E o destino, ele é um estado terminal, né? Para o qual não há possível estados sucessores. Ou seja, quando ele chega lá no destino, ele chegou no estado terminal e aí o teu ambiente encerrou. Né? Ele não vai ter novos estados. Perfeito? Continuando aqui a modelagem do problema, a gente precisa definir também, né, a gente definiu conjunto de estados, conjunto de decisões e função de recompensa. A gente precisa definir a função de transição, a distribuição de probabilidades condicional, né, P de S' dado SA, que representa a probabilidade do robô estar em um certo local S' na próxima unidade de tempo, dado que ele está no local S agora. E o robô fez uma escolha A, que pode ser para cima, para baixo, esquerda ou direita. Perfeito? E aí, nesse caso, eu vou assumir, o ambiente pode ser determinístico, né? Mas a situação mais rica é justamente quando o ambiente é estocástico. Então, por exemplo, a gente pode assumir que o robô ele possui uma chance, né, uma probabilidade de 90% de ir mesmo na direção que ele deseja,
certo? Ou seja, se ele decidiu ir para cima, não é certeza que ele vai para cima. Tá? 90% das vezes ele vai para cima, mas em 10% das vezes ele vai aleatoriamente em outra direção. Então ele pode simplesmente dar uma falha ali em algum sistema interno dele, certo? Algum ruído, alguma coisa, e ele não ir realmente para onde ele, digamos, deveria ir, certo? Então, por exemplo, se eu estou num certo estado que é SJ, uma posição do espaço, né, e o robô decidiu ir para a direita, né, então o próximo estado que ele deveria ir, ele deveria se encontrar, né, seria o estado I, posição I, né, linha, e coluna J mais um, certo? Já que ele decidiu ir para a direita. Só que ele não vai com certeza para esse local, certo? Ele tem a probabilidade de ir em 90%, mas em 10% ele vai para um dos outros locais adjacentes, né, que não é o local para onde ele desejou ir. Perfeito? Vocês estão me acompanhando, né, pessoal? Digam sim. Sim, professor. Sim, perfeito, Paulo. Ok. Beleza. E aí, pessoal, a gente definiu, né, a modelagem do nosso problema aí do labirinto como um PDM. Né? E aí a gente vai chegar numa noção essencial aqui em aprendizado por reforço, né, e processo de desenho markovianos, que é a noção de política, que é uma noção diferente do que a gente está acostumado normalmente em programação matemática. Em programação matemática, a gente não trabalha com políticas. Tá? E o que é uma política? Uma política ela é uma função, geralmente a gente representa pela letra π, é uma função cujo domínio é o teu conjunto de estados e o contradomínio é o teu conjunto de ações. Certo? Então, uma política é uma função que associa a cada estado no conjunto S uma possível ação do conjunto A. Certo? Então, no labirinto, por exemplo, né, uma política no labirinto, ela associa a cada estado, ou seja, a cada posição do nosso grid aí do labirinto, para qual direção a gente deve ir. Certo? Então, por exemplo, π de 1, ou seja, o, o, a ação que eu devo tomar quando eu estou na posição 1 é ir para baixo. A ação que eu devo tomar quando eu estou na posição 1, 2 é ir para a esquerda. A ação que eu devo tomar quando eu estiver na posição 3 é ir para baixo. E assim sucessivamente. Certo? Então a política é uma função. Tá? Representando visualmente, lá no labirinto, a gente teria aqui um exemplo de política. Certo? Então em cada posição, né, eu tenho uma ação que o deve tomar. Certo? Nesse caso, essa política aqui está bem aleatória. Né? É uma política aleatória aqui que talvez não faça muito sentido, né, dado o nosso objetivo, né, que é chegar no destino contornando a parede. Perfeito? E aí, pessoal, o que é que acontece? Obviamente, as políticas não são únicas, né? Eu tenho um conjunto de possíveis políticas, certo? Ou seja, há um espaço finito aí, I maiúsculo, de políticas possíveis. Estou assumindo aqui que é finito porque estou assumindo que o número de estados é finito e o número de ações é finito. Então tem um espaço aqui finito de políticas possíveis. Só que, obviamente, esse espaço aí é um espaço combinatório. Né? Então o número de políticas possíveis aí pode ser bastante grande. Certo? E aí a gente gera um problema de otimização, então. Por quê? Porque se eu tenho um conjunto de políticas possíveis, eu estou interessado na melhor política que eu possa ter, né? Que eu possa obter. Certo? Então, o que é que a gente diz que é resolver um PDM? Resolver um PDM é encontrar uma política ótima. Certo? Então, eu quero determinar qual é a minha política ótima para o meu robô. Certo? E, claro, para a gente definir uma política ótima, a gente precisa, então, definir uma função objetivo, que mede o desempenho de uma política. Eu tenho uma função de recompensa, né? Mas essa função de recompensa ela não especifica totalmente uma função objetivo. Certo? Então, a gente precisa definir uma função objetivo, né, que vai ser uma função da minha função de recompensa, tá? Para eu poder determinar a qualidade de políticas diferentes e assim também determinar qual é uma política ótima, tentar encontrar uma política ótima, tá? E aí, pessoal, a gente chega no conceito de função de valor ótimo e política ótima, certo? Então, uma possível função objetivo, não é a única, tá? Mas é uma função objetivo muito usada em várias aplicações, é a maximização do valor esperado das recompensas acumuladas ao longo de um horizonte de tempo infinito. Certo? Peraí, professor, o negócio agora ficou mais
mais complicado aí, né? Então imagine o seguinte, o robô ele vai tomando uma sequência de decisões ao longo do tempo, seguindo uma certa política que eu especifiquei, uma política PI, né? Então ele vai ficar se movendo lá no labirinto, de acordo com aquela política. Tá? À medida que ele vai se movendo no labirinto, né, ele vai acumulando recompensas, certo? Como o ambiente é estocástico, essa soma de recompensas é uma variável aleatória, certo? E aí eu vou acumular essas recompensas. Como eu não sei quanto tempo vai levar, por exemplo, quantos passos o robô vai dar para chegar no destino, eu vou fazer esse acúmulo de recompensas até um tempo infinito, porque eu não tenho noção de quanto tempo vai levar, certo? Então eu vou fazer aí um limite, né? Ou seja, eu vou tender o meu horizonte de tempo aí para o infinito, certo? Então a gente vai definir a nossa função objetiva, que a gente vai chamar de função de valor ótima, né? Uma V estrela aqui, que vai ser função aqui de um estado inicial S, que é a origem de onde o robô parte, certo? Como sendo a maximização para todas as políticas possíveis PI, né, no meu espaço aqui de políticas, do valor esperado da soma das recompensas que eu vou acumulando ao longo do tempo, certo? Então, eu vou somar aqui para ter o A0 até infinito, as recompensas aqui, a função de recompensa ela é função aqui do estado ST do ambiente em cada momento, né? É função da decisão que eu tomo em cada momento, que é dada pela política PI, certo? Isso aqui é condicional no estado inicial, que é onde o robô inicia, tá? No nosso exemplo aí do labirinto, essas recompensas aqui elas são constantes, né? -1 sempre. Mas no caso geral, a recompensa ela não precisa ser constante, né? E aí aparece um gama aqui. O que é esse gama, né, que está elevado aqui a t? É um fator de desconto, certo? Que vai variar aí de 0 a 1, ele não pode ser 0, porque senão fica tudo 0, né? Em geral, a gente adota ele menor que 1, tá? Porque isso aqui é uma soma infinita, então, em muitos casos, se a gente adotar ele em 1, essa soma não converge, então, frequentemente a gente precisa adotar um valor menor que 1, mas existem alguns problemas específicos, eu não vou entrar aqui em detalhe, que você pode assumir esse valor como 1 e a soma converge, tá? Então, o fator gama é um fator de desconto, que a gente pode também... Qual é a origem dele, né? A origem dele vem da economia. Então, aquela ideia de juros, de taxa de juros mesmo. Então, é como se você estivesse dizendo assim, olha, recompensas mais em tempos mais recentes, ou seja, recompensas mais próximas do presente, valem mais do que recompensas que eu vá receber num tempo lá no futuro, certo? Então, de certa forma, isso aqui é como se fosse uma espécie de valor presente. Então, como se eu estivesse computando aqui o valor presente do meu fluxo de recompensas ao longo do tempo, né? E eu preciso pôr um valor esperado, porque esse fluxo de recompensas aqui é uma variável aleatória, já que o ambiente evolui estocasticamente, né? Então, eu preciso pôr aqui um valor esperado, perfeito? Então, essa vai ser a nossa função objetivo. Eu quero achar uma política PI, tem um problema de otimização, que eu quero achar uma política PI que maximiza esse fluxo de recompensas descontadas ao longo do tempo. Perfeito? E como essa função objetiva ela é função do estado inicial, ou seja, de onde o robô inicia, V estrela, então, é uma função. Certo? É uma função cujo domínio é o conjunto de estados e o domínio é o conjunto dos reais. Né? E a gente chama essa função aí de função de valor ótimo. Perfeito? Uma política π estrela ela é ótima se ela maximiza a função de valor ótima para todos os estados iniciais, certo? Então, a política ótima ela não é uma política que maximiza somente para um estado inicial S, mas sim para todos os estados iniciais. Essa é uma exigência grande, né? E uma primeira pergunta, quando o pessoal começou a desenvolver essa teoria, é se uma política dessa existia. E ela realmente existe. Existe todo o problema de todo o processo de decisão markoviano vai ter uma política para essa função objetiva, né? Ela vai ter uma política que maximiza essa função objetiva para todos os estados iniciais. Tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? Esse parece um problema bastante difícil de resolver, né? Um problema de otimização complicado, né? Uma função objetiva, que é um valor esperado, de uma soma infinita. Tá? Felizmente, existe uma equação que é a base aí da programação dinâmica e do aprendizado por reforço, que é a equação de otimalidade de Bellman. Certo? Então, a equação de otimalidade de Bellman ela vai caracterizar a função de valor ótima e a gente normalmente, a maioria das técnicas de aprendizado por reforço recorrem à equação de otimalidade de Bellman para a gente poder resolver o PDM. Tá? Então, o que é que a equação de otimalidade de Bellman diz? Né?
ela diz que o valor V estrela, né, da função de valor ótima para um estado S pode ser computado, em vez da gente usar aquela fórmula lá, né, anterior, também pode ser computado dessa forma aqui. Ou seja, se eu estou em um certo estado S, eu vou buscar aqui qual é a ação que maximiza a soma da minha recompensa agora, tá? Mais o meu fator de desconto aqui, gama, multiplicado pelo valor esperado da minha função de valor ótima, né, V estrela, para um próximo estado, um estado do ambiente, né, S', certo? No próximo período de tempo. Tá? Então a equação de Bellman ela relaciona a função de valor ótima no certo estado S, agora, né, com a recompensa agora, mais toda a soma das recompensas para o futuro. Tá? Então ela vai fazer aqui vai determinar qual é a ação que maximiza a recompensa agora, somada de todas as recompensas que eu posso receber no futuro. Perfeito? E essa equação é uma equação recursiva, né? Porque o V estrela aqui de S ele aparece aqui no lado esquerdo e aparece no lado direito também. Certo? O A de S é o conjunto de ações possíveis que eu posso tomar no estado S, ou seja, é o conjunto de ações viáveis, certo? Que eu posso tomar aqui no estado S. Certo? E aí, qual é a utilidade da equação de Bellman? É que a gente pode obter a função de valor ótima resolvendo a equação de Bellman. Certo? Existem alguns métodos para resolver essa equação de Bellman. Tá? Eu vou já comentar sobre os métodos. Certo? E aí, pessoal, a partir da equação de Bellman, como é que a gente determina uma política ótima? Tá? Se eu obtive, né, eu resolvi a equação de Bellman e eu tenho acesso a uma função de valor ótima, a função V estrela de S, né, uma política ótima π estrela ela pode ser obtida computando a decisão que maximiza o lado direito da equação de otimalidade de Bellman, certo? Então aqui eu tenho o lado direito da equação de otimalidade de Bellman, em um dado estado S, né, eu tenho aqui a recompensa que eu recebo ao eu me encontrar no estado S e tomar a decisão A, mais o gama do valor esperado da minha função de valor aqui, V estrela, né, função de valor ótima, para todos os estados aqui S', né, então esse valor esperado ele é computado aqui para todos os próximos estados S', certo? Que são variáveis aleatórias, né? E aí, pessoal, se eu conheço aqui a função de valor ótima, ou seja, eu obtive essa função de valor ótima V estrela, em cada momento aqui, em cada estado que eu tiver S, se eu escolher a ação que maximiza essa soma, ou seja, maximiza a soma da recompensa agora, mais gama do valor esperado da função de valor ótima, eu tenho uma política ótima, certo? Então, se eu ajo sempre escolhendo em cada estado S a ação que maximiza essa soma, né, dado que eu conheço a função de valor ótimo, eu estou agindo de acordo com a política ótima, certo? Então, a chave aí para eu obter uma política ótima é eu primeiro computar a função de valor ótima, e aí eu tendo a função de valor ótima, eu tenho uma política ótima. E eu sei, então, como agir de uma maneira ótima, né, e tenho a solução do meu PDM, certo? Então, alguns autores, né, dizem que a política ótima ela corresponde a agir gananciosamente em relação à função de valor ótimo. Se eu tenho a função de valor ótimo, se em cada momento eu ajo de uma maneira gananciosa em relação a ela, ou seja, eu escolho sempre a minha decisão, a ação que maximiza a soma da recompensa imediata, mais o valor descontado, né, esperado aí da função de valor ótima dos próximos estados, dos próximos possíveis estados, eu estou agindo de acordo com a política ótima. Perfeito? Então, assim, pessoal, estou fazendo de uma maneira bem resumida, né? A teoria, como eu falei, ela é muito mais extensa que isso, né? E ela é uma teoria diferente da programação matemática, mas só para vocês terem uma ideia de como a gente resolve esses problemas, tá? Enfim, então a gente já sabe o seguinte: se eu tenho uma função de valor ótima, eu tenho uma política ótima. Então eu resolvo o problema, certo? E para eu obter uma função de valor ótima, eu preciso resolver a equação de Bellman. E como é que eu resolvo a equação de Bellman? Existem 3 métodos exatos, tá? Para resolver a equação de otimalidade de Bellman. O método de iteração de valor, também é chamado método de aproximações sucessivas, o método de iteração de política e a programação linear. Vixe, professor, é mesmo? Dá para a gente usar a programação linear para resolver esse problema? Dá.
Mas, curiosamente, não é a forma mais eficiente, certo, de resolver. Tanto a iteração de valor como a iteração de política são mais eficientes para resolver esse problema do que a programação linear. Tá? Então, normalmente, as pessoas usam iteração de valor, iteração de política ou variações desses algoritmos, certo? Eu não vou entrar em detalhes nesses algoritmos, certo? Mas eu pus aqui só para vocês terem uma ideia de quais são os métodos exatos para a gente resolver a equação de Bellman. Né? Eu resolvo a equação de Bellman, obtenho a função de valor ótima e assim eu tenho uma política ótima. Tá? Então, beleza, a gente sabe resolver processos de decisão markovianos usando um desses três métodos. Né? Então, tem um problema, modelo de acordo com o processo de decisão markoviano, resolva a equação de Bellman de acordo com um desses três métodos. Resolvendo a equação de Bellman tem uma função de valor ótima e logo tem uma política ótima e resolvi o problema. Sei como agir de maneira ótima. Né? Isso no mundo ideal. Né? Mas como a gente sabe em PO, né, existem os algoritmos exatos e existe o mundo real. Né? Então, pessoal, aqui só ilustrando, né, se eu aplicar aqui um método, por exemplo, iteração de valor, aplicar a iteração de valor, aqui eu usei um epsilon 001, que é uma tolerância de aproximação, obtive a função de valor ótima no labirinto, tá aqui a função de valor, certo? Para cada estado, né, cada posição aqui no labirinto, tenho o que é cada um desses valores, é o valor esperado das recompensas acumuladas ao longo do tempo, certo? Descontadas, né? Aqui eu usei um gama de 0,9, eu acho. Ou, se eu não me engano, usei um fator de desconto 0,9. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se eu tiver, o robô estiver aqui na posição 1, né, o valor esperado das recompensas acumuladas, aí, se ele agir de uma maneira ótima, né, obviamente, se ele estiver agindo de acordo com a política ótima, é menos 9,3. Ou seja, ele deve perder aí, até chegar ao destino, né, a quantidade de bateria que ele vai perder, né, o esperado é menos 9,3, certo? Se ele estiver nessa posição aqui, né, o valor esperado aí da soma das recompensas, ou seja, o que ele vai perder de bateria aí é menos 2,22, certo? Então, isso aqui é a função de valor ótima, representada aí no grid, né? E quando a gente tem, como eu falei, se a gente tem a função de valor ótima, a gente tem a política ótima. Qual seria a política ótima nesse caso do labirinto? Seria essa aqui. Tá? Então, eu gerei essa política ótima, né, escolhendo a ação que maximiza o lado direito da equação de Bellman em relação à função de valor ótimo. Então, cada posição, a política ótima é se ele está aqui na posição 1 e para baixo. Você está na posição 2, 1 e para baixo também. O que parece bem intuitiva, né? Essa política ótima, certo? Se eu estiver aqui na posição 5 e para a esquerda. Né? Professor, mas se ele está partindo aqui do 1, ele nunca vai bater aqui na posição 5, certo? Ele pode bater, porque lembra que o ambiente é estocástico, né? Então pode ser que ele queira ir aqui para 1, mas ele tem 10% de chance de ir para outro lugar, certo? Então, estocasticamente, né, assim, por chance, ele pode acabar batendo aqui nessa posição 5, certo? Então, essa é a política ótima aqui do labirinto, certo? Tá? Se a gente tiver um labirinto muito grande, a gente pode computar isso para esse labirinto completo, com várias paredes e tudo, né? E aí você tem um robô treinado um robô que sabe agir otimamente dentro do labirinto, certo? Um labirinto estocástico. Tá? E aí você pode pôr bomba nesse labirinto, pode pôr bichos aí, que você quiser. Tá? Pessoal, vamos em frente aqui. Vão anotando as dúvidas, tá? No final. Perfeito. E aí eu falei dos métodos exatos, pessoal, mas os métodos exatos têm limitações. Tá? Qual é a principal limitação dos métodos exatos? A principal limitação é que eles dependem da enumeração completa dos estados. Se eu tiver um labirinto com 10.000 posições, eu tenho que computar a função de valor ótima para cada uma dessas 10.000 posições, certo? Só que, na prática, o espaço de estados ele pode ser muito grande em problemas reais, ou até infinito, certo? Esse problema ele foi identificado lá desde os primórdios da programação dinâmica. O próprio Bellman, que foi o criador da teoria da programação dinâmica, né? Ele chamou isso de maldição da dimensionalidade, certo? Então, certos problemas, principalmente quando você tem muitas variáveis de estado, variáveis que caracterizam o estado do teu ambiente, o número de estados cresce de uma maneira explosiva, né? Então, cresce de uma maneira, muitas vezes, exponencial, certo? Então, tu pode ter, em problemas reais, tu vai ter número de estados muito grande, e como os métodos exatos, eles enumeram todos os estados,
tá? Eles precisam dessa numeração completa. Problemas com um número de estados muito grande, você não vai conseguir aplicar métodos exatos. Uma segunda limitação dos métodos exatos é que a gente precisa especificar a função de probabilidades, certo? A gente precisa especificar com essa probabilidade aqui. Tá? É uma distribuição binomial, uma distribuição de Poisson, né? Uma distribuição que é derivada de uma dessas, eu preciso especificar, certo? E eu preciso especificar a função de recompensa também. Tá? Só que em muitos problemas reais, essas funções aqui a gente não consegue, ou elas são difíceis de modelar, ou elas são desconhecidas. Então a gente não consegue saber exatamente, mas a gente consegue amostrar, a gente consegue observar. Certo? A gente consegue observar o ambiente evoluindo e a gente consegue observar a recompensa. Tá? Embora a gente não consiga determinar a função matemática, né, que computa aquela recompensa como função do estado de ação. Perfeito? Aí a gente chega no aprendizado por reforço. Tá? O aprendizado por reforço que é um conjunto de técnicas que surgiram aí, né, no aprendizado de máquina e que começaram a serem desenvolvidos lá na década de 1980. Tá? Então, é um conjunto de técnicas computacionais que possibilitam a solução aproximada dos PDNs. E o aprendizado por reforço usa 3 estratégias. Primeiro, usa funções valor-ação, que são chamadas funções que é um tipo de função de valor, e eu vou já mostrar para vocês, certo? E essas funções elas dispensam o conhecimento da função de transição do ambiente e das recompensas também. Então, elas permitem a gente superar essa limitação de ter que especificar a distribuição de probabilidades de transição do ambiente e ter que especificar a função de recompensa. Certo? A segunda estratégia é a amostragem estatística. Certo? Então, a amostragem estatística ela vai ser útil porque a gente não vai precisar enumerar todos os estados. Então, eu posso ter um espaço de estados muito grande ou até infinito e eu não preciso varrer esse espaço de estados todo. Eu posso simplesmente usar a amostragem. Certo? Frequentemente, a gente usa simulação para isso. Não necessariamente precisa usar simulação, você pode ter observações reais, mas em muitas aplicações a gente usa simulação. Ou seja, primeiro a gente desenvolve um simulador, popula esse simulador com dados reais e usa o simulador para gerar experiências. Tá? E a terceira técnica aí, né, a terceira estratégia que a gente vai usar para superar essas limitações dos métodos exatos é aproximação de função. Por exemplo, usar redes neurais. Tá? Então a gente vai usar com frequência redes neurais para aproximar as funções de valor. Tá? Então, essas são as 3 estratégias que vão tirar a gente da programação dinâmica clássica, né, para o aprendizado por reforço. Então vamos ver um pouco aí sobre essas estratégias. Tá? Primeira coisa, como eu falei, o pessoal do aprendizado por reforço começou a trabalhar com o tipo de função de valor que a gente chama de função valor-ação. Não é a função V, eles passaram a chamar de função Q. É a Q estrela. Tá? Então a função valor-ação ótima ela é definida dessa forma. A Q estrela vai ser função de um estado S, de uma ação A que eu tomo. Vai ser definida como sendo a recompensa que eu recebo no estado S na ação A, mais gama do valor esperado de V estrela de S'. Certo? Então a função Q estrela ela é definida em função da nossa função de valor ótimo. Só que a função de valor ótimo, V estrela, ela é a função só do estado. Certo? Lembra lá da equação de Bellman, se eu voltar lá, ó, pessoal, vou voltar lá na equação de Bellman. A equação de Bellman ela diz que V estrela de S é o valor máximo aqui para as ações A, né? Da recompensa agora é R de SA mais gama do valor esperado de V estrela de S'. Certo? Então, se eu tirar esse max aqui e eu fixar uma ação específica, aí eu produzo a minha função Q, que é a minha função valor-ação. Então, Q de estrela de SA. E eu não tenho max aqui da equação de Bellman. Certo? Então, Q estrela de SA a gente pode interpretar como sendo o valor de eu estar no estado S e tomar a decisão A. Tá? Soma da recompensa agora, mais gama, fator de desconto do valor esperado da soma de todas as recompensas que eu posso receber no futuro. Né? E aí a função de valor ótima V estrela ela é simplesmente o quê? V estrela de S é o max em A, né, de Q estrela de SA. Isso aqui veio justamente lá da equação de Bellman que eu acabei de mostrar. Né? Portanto, pessoal, se eu substituir, ó, se eu pegar a equação de Bellman, pegar esse V estrela de S, que é max de Q estrela, e substituir aqui no valor esperado, ó, eu reescrevo a equação de Bellman em termos da função valor-ação. Aí eu tenho uma nova equação de Bellman, que é reescrita dessa forma. Certo?
Essa nova equação de Bellman aqui, que é a função da função valor-ação, que é estrela, ela vai ser importantíssima para a gente definir novos métodos que não dependem da gente ter uma função de recompensa e ter uma função de probabilidades, certo? A gente não precisa especificar, tá? Por que que isso vai acontecer? Ó? Porque com a função Q estrela, né, a função valor-ação, como é que eu obtenho uma política ótima agora? Uma política ótima ela pode ser obtida a se tomar decisões gananciosas em relação à função valor-ação. Então, se eu tenho uma função valor-ação que Q estrela, eu resolvi a equação de Bellman para a função Q. Né? E aí, uma política ótima é simplesmente eu escolher, se eu estou em um certo estado S, eu simplesmente escolher qual é a ação que maximiza Q estrela. Certo? E aí, pessoal, ó, compare com o caso em que se usa a função de valor ótima V estrela, que é aquela função de valor ótima que a gente definiu inicialmente. Né? Para eu definir uma política ótima, eu preciso conhecer a função de transição P e eu preciso conhecer a função de recompensa também. Né? Quando eu tenho V estrela somente, para eu definir uma política ótima, que é definida pela ação que maximiza a recompensa atual, né, mais gama do valor esperado da soma das recompensas futuras, certo? Eu preciso computar esse valor esperado aqui de V estrela e eu preciso ter a função de recompensa. Para eu computar esse valor esperado, eu preciso da atribuição de probabilidades P, certo? Então, a função Q estrela, ela resolve esse problema, porque eu só preciso conhecer ela. Eu não preciso conhecer função de recompensa, nem preciso conhecer distribuição de probabilidades, certo? Então, isso parece algo trivial, mas isso aqui muda o jogo, porque agora eu posso resolver problemas, né, de PDMs sem eu precisar especificar a função de recompensa e função de probabilidades. Eu posso obter uma política ótima só conhecendo a função que é estrela, certo? Então, essa foi a primeira estratégia, como eu falei, que o pessoal do aprendizado por reforço passou a adotar, né? E aí, pessoal, a gente chega no algoritmo Q-Learning, que é o algoritmo mais importante do aprendizado por reforço. Ele foi um algoritmo proposto por Watkins em 1989. Ele é assim como o Simplex está para a programação linear, né, o Q-Learning está para o aprendizado por reforço. Certo? Então, imagine, pessoal, agora que eu estou observando aqui, de uma maneira amostral, né, uma sequência de estados, decisões e recompensas. Então, o meu robô, né, ele está lá interagindo com o ambiente, o meu agente está interagindo com o ambiente, eu vou observando o estado do ambiente no tempo zero, o robô vai, aplica uma ação a zero, aí recebe uma recompensa R0, aí o meu ambiente faz uma transição para um novo estado S1, eu aplico uma ação A1, aí recebo uma recompensa A1 e assim sucessivamente. Certo? E eu estou observando isso amostras, certo? Só observações. Né? Então, uma sequência aqui é observada, ou então simulada, né? Eu posso estar usando um simulador para isso. E eu vou observando essa sequência de estados, ações e recompensas, vou guardando essa sequência, certo? O algoritmo Q-Learning, ele aprende a função valor-ação ótima de forma online, aplicando essa atualização aqui, certo? Então, à medida que eu vou observando essa sequência, eu pego aqui, vou atualizar o valor Q para um estado S para uma ação A, simplesmente, né, substituindo o valor Q por um alfa, certo? Multiplicado aqui pela função de recompensa. Aliás, pela função não de recompensa, não, pela recompensa que eu observei. Né? Eu não preciso conhecer a função de recompensa. Mais o meu fator de desconto gama, mais max aqui para as ações que eu posso realizar, né? De que do próximo estado que eu observei, aqui na sequência, né? E maximizando aqui para as ações A. Né? Mais um menos alfa do que de STAT. Certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um valor atual aqui de que STAT, estou fazendo uma média ponderada aqui, o alfa são os pesos, né? Então tem o alfa e o menos alfa, tá? E esse alfa aqui multiplica a recompensa que eu observei mais gama do maior valor aqui da função Q para o próximo estado, né? Onde esse max aqui ele varre aqui as possíveis ações, perfeito? De onde é que vem esse termo aqui? Vem lá da equação de Bellman, ó, da equação de Bellman para a função Q, certo? Então, o Q-Learning, o que é que ele faz? Ele vai aprender a função de valor ótima Q, função ação, valor ação, né, ótima Q, ao longo do tempo com amostras, certo?
Se a gente for tendendo essa amostragem, que essa sequência para o infinito, o Q-learning vai convergir para a função valuação ótima. Ele vai convergir para a Q-estrela, certo? Então a gente tem um algoritmo que aprende a função valuação ótima com base só em amostras e logo a gente vai aproximar uma política ótima com base só em amostragem. Sem eu ter que varrer todo o espaço de estados, sem eu ter que conhecer a função de recompensa e sem eu ter que especificar uma distribuição de probabilidades, certo? Então essa é a genialidade do algoritmo, certo? Por isso ele é o algoritmo mais importante aí do aprendizado por reforço, tá? E alfa é uma taxa de aprendizagem, certo? Esse peso aqui, né, que você regula, tá? A gente escolhe aqui esse alfa. Teoricamente, existem certas condições que ele tem que atingir para o algoritmo Q-learning convergir para a função valuação ótima, ou seja, convergir para onde? Para o Q estrela, certo? Tendo Q estrela, a gente tem uma política ótima, tá? Então, isso é o Q-learning. Então, como eu falei, primeira estratégia é usar funções Q, segunda estratégia é usar amostragem, e a terceira estratégia é usar aproximação de função, tá? Frequentemente por redes neurais, certo? A gente chega aí no aprendizado por reforço profundo. Então, o que é que a gente chama de aprendizado por reforço profundo? É quando a gente usa o Q-learning junto com redes neurais para aprender a função de valuação ótima, para aprender a função Q, certo? Qual é a ideia da gente fazer isso? Como é que a gente faz isso? Né? A gente tem aqui uma rede neural, certo? Então, por exemplo, eu posso usar uma rede neural onde eu dou como entrada nela aqui o estado do meu ambiente e a rede neural ela me dá como saída aqui uma estimativa da função de valor ótima, que eu estou chamando aqui de V-chapéu daquele estado, certo? Então, esse V-chapéu aqui é uma aproximação do V-estrela, né, da função de valor ótimo. Então, mais uma vez, lembrando, se eu tenho a função de valor ótima, eu tenho uma política ótima, certo? Se eu tenho uma aproximação da função de valor ótima, eu tenho uma aproximação da política ótima, certo? E nesse caso, eu uso aqui uma rede neural, obviamente, θ aqui seriam os P's da rede neural, a gente treina, né? Então, tenho amostras, estados, ações, recompensas, treina a rede neural vai aprender a função de valor ótimo. Uma aproximação, né? Uma outra possibilidade também é eu aprender a função Q. Então, eu dou aqui para a rede neural o estado, eu dou a ação, e a rede neural vai me retornar como saída uma aproximação da função Q, que é a função valuação ótima, da Q estrela. Né? Vai me dar uma aproximação aqui que eu chamei de Q chapéu. Uma terceira possibilidade é eu dar para a rede neural o estado, e ela ter várias saídas, onde cada saída dela é o valor Q para cada uma das ações que eu posso tomar. Certo? Então, cada saída dela é que ela dá o Q de S para uma ação A1, Q de S para uma ação A2, certo? E assim sucessivamente. Tá? Então, a rede neural, o uso da rede neural, ela vai permitir a gente aproximar a função de valor a partir das amostras dos estados. Certo? Porque só o Q-learning puro, né? Só o Q-learning, a gente vai ter que guardar os valores Q para cada estado e cada ação. Certo? Então, a gente tem um problema aí de memória, porque eu vou ter que ir guardando isso na memória. A rede neural ela permite a gente sintetizar esses valores Q usando muito menos memória, que a rede ela vai caber na memória do meu computador. Né? Perfeito, pessoal? Estão aí? Tá tudo ok? Sim? Tudo ok, né, pessoal? Tudo ok, professor. Perfeito, perfeito. Beleza, pessoal. Isso aqui é um crash course de aprendizado por reforço, tá? Então, a gente parou aqui no aprendizado por reforço profundo, que é o estado da arte hoje. É o que o pessoal tem usado mais. E aí, o aprendizado por reforço profundo tem algumas aplicações que chamaram muita atenção, que alguns de vocês devem conhecer, né? Aquele sistema do Google lá, o AlphaGo, depois o AlphaZero. Né? O AlphaGo joga aquele jogo Go chinês, que é um jogo mais complexo que o xadrez. Né? Eles treinaram 2 agentes que ficavam jogando um contra o outro, cada agente tem uma rede neural, e esses agentes aprenderam aproximações de políticas ótimas de como jogar Go, eles já tinham feito isso com xadrez, esses agentes aprenderam a jogar melhor do que seres humanos. Né? E aí tem essas aplicações, a OpenAI também fez aplicações muito interessantes. Né? Perfeito. Aí, pessoal, agora eu vou mostrar algumas aplicações para vocês, que a gente tem feito no grupo. Tá? A primeira aplicação que eu vou mostrar é uma aplicação que a gente fez no chamado problema de corda de estoque estocástico. Essa aplicação ela foi
publicada aí no Eurojournal Computational Optimization, que é um journal aí bem reputado aí da Euro, né, que é a Associação Europeia das Associações de Pesquisa Operacional, certo? Esse artigo ele foi um projeto aí, junto com o Arthur, que foi meu orientante de mestrado lá no MMQ, certo? Qual a ideia, então, dessa aplicação, problema de corte de estoque estocástico? O problema de corte de estoque é um problema clássico da pesquisa operacional, ocorre muito nas empresas, né? Um problema real mesmo, né? Prático, tá? E a nossa ideia era o quê? É que na prática as empresas elas resolvem o problema de corte sequencialmente no tempo, né? Então o problema de corte na prática ele não é um problema que é resolvido de uma vez só, né? Uma empresa ali pode ser que o ciclo de planejamento dela seja semanal. Então, toda semana ela resolve o problema de corte de estoque, certo? E, na verdade, toda vez que ela vai resolver o problema, ela vai ter já um estoque de itens, lá né, um estoque de itens para atender a demanda. Ela precisa levar em conta esse estoque de itens. E ela tem uma demanda que é incerta, né, uma demanda estocástica, certo? Então, o problema, na verdade, é um problema sequencial, multiperíodo, estocástico. Tá? E aí a gente definiu esse problema, né, do corte de estoque estocástico e desenvolveu uma formulação do problema como um PDM, né, como um processo de adesão markoviano. Né? Então a ideia é que em cada período de tempo aí, T mais 1, a empresa ela observa uma demanda para um certo item, uma demanda DI, né, para um certo item, uma demanda DI T mais 1, que é uma demanda que ocorre nesse período, estocástica, né, ou seja, é incerta. E ela tem que decidir quantos objetos X e JT ela deve cortar em cada padrão de corte J, de forma a atender a demanda, levando em conta os estoques atuais de cada item I. Certo? Esse é o problema. O que a gente definiu como estado em cada momento? O estado ele é um vetor, ST, o estado S no tempo T, ele é um vetor, tem elementos aí S1T, S2T até SMT de itens em estoque. Certo? Então, em cada tempo T, o que é o estado do meu sistema? É quanto eu tenho de cada item em estoque, cada item menor que eu corto. Né? O que é uma decisão? Ele é um vetor, uma decisão é um vetor XT, de X1T, X2T, X2T até XNT, de objetos a serem cortados. Certo? Então, X1T é quantos objetos em estoque eu vou cortar no padrão 1. X2T é quantos objetos em estoque eu vou cortar no padrão 2. Então, essas são as variáveis clássicas lá do plano de corte de estoque. Né? Eu quero definir quantos objetos eu vou cortar em cada padrão. Certo? E essa decisão ela é tomada antes de observar a demanda. Certo? Porque eu tomo a decisão no tempo T, mas a demanda ela ocorre no período de T até mais 1. Certo? Então, eu tenho que tomar antecipadamente. Né? Eu não tenho certeza quanto vai ser a demanda. O que é a função de recompensa? A gente definiu como sendo uma soma dos custos associada à perda de corte, manutenção de estoques e não atendimento da demanda. Certo? E o que é a função de transição? É uma função que retorna o próximo estado, ST mais 1, que é o próximo nível de estoque, né, no tempo T mais 1. Dado o estoque em ST, a demanda é realizada no período, que é uma variável aleatória, né, e a adição de itens produzidos pelo corte dos objetos. Certo? Essa é a modelagem como um PDM. Né? Como é que a gente fez para resolver isso? O que era o nosso problema, né? Antes de falar como a gente fez aí para resolver. Isso é um problema de otimização, um PDM. E qual era o nosso objetivo, então? Obter uma política de corte que especifique quantos objetos cortar em cada padrão, dados os estoques atuais, de forma a minimizar o custo total ao longo do tempo. O valor esperado do custo total, né? Já que a demanda são aleatórias ao longo do tempo. O espaço de estados é muito grande, então a gente não tinha como enumerar o espaço de estados, a gente usou um método de aproximação chamado iteração de política aproximada, que é uma variação do método de iteração de política. E a gente, nesse caso, a gente não usou redes neurais, certo? A gente usou regressão linear múltipla usando funções base. E a gente usou dois modelos aproximativos usando função base polinomial e funções base trigonométricas, que é também chamado de funções de base de Fourier. Tá? A gente não usou rede neural, mas usou um modelo aproximativo para aproximar a função de valor. Certo? A gente realizou experimentos computacionais com base em simulação. Qual foi o objetivo desses experimentos? A gente usou simulação, mas a gente usou dados reais e com base nesses dados reais a gente fez simulações. Certo? A gente usou
dados reais de demanda, por exemplo, mas aí a gente já mostrou, né, demandas futuras de acordo com esses dados reais, certo? Qual foi o objetivo dos nossos experimentos computacionais? Testar se uma política aproximada por aprendizado por reforço pode ter desempenho melhor que uma política míope. O que seria uma política míope? O que seria uma política míope? Aplicar o modelo determinístico clássico de programação matemática em cada tempo t de forma a minimizar o custo de corte. Então, a ideia da política míope seria o seguinte: vou pegar o modelo clássico de programação matemática, em cada semana que a empresa vai pegar e aplicar o modelo e gerar a solução. Perfeito. Esse modelo é míope, ele não leva em conta o que, vai acontecer no futuro. Tá? E aí, o que a gente queria avaliar, né, é o seguinte: por que investir em uma abordagem mais complexa, ou seja, usar essa modelagem por PDM, aí aplicar, né, aprendizado por reforço e tudo, para aproximar uma política ótima? Por que eu vou usar essa abordagem mais complexa se eu posso simplesmente aplicar o modelo clássico do problema em cada tempo? Ou seja, se eu posso simplesmente aplicar uma política míope. Se uma política míope for boa na prática, ótimo, eu uso a política míope. Né? Vou lá e aplico programação matemática em cada tempo. Tá? Aí a gente fez os experimentos computacionais para avaliar isso. Certo? O que a gente descobriu? Primeira coisa, ó, essa linha laranja aqui é o custo quando a gente usa uma política míope. Certo? O custo da política míope é muito mais alto do que as políticas aprendidas, né, aproximadas aí por aprendizado por reforço. Né? Essas duas curvas aqui, azul e verde, a azul é quando a gente usou uma política em que a gente usou um modelo aproximativo de Fourier, que é um modelo bem mais poderoso em termos de aproximação do que polinomial. Né? E a curva verde, o modelo polinomial. Certo? Os dois casos, o custo é muito menor. Tá? E aí, por que o custo deu essa discrepância tão grande? A gente foi ver o que acontecia com os estoques, certo? Eu tenho um gráfico aqui dos estoques. Ó. O que são esses gráficos aqui? Aqui o eixo horizontal é tempo, eixo vertical é nível de estoque. E aqui a gente tem 7 curvas com 7 itens, certo? Quando a gente usava a política aprendida, né, com um modelo aproximativo de Fourier ou uma base polinomial, a política conseguia manter os estoques baixos e assim conseguia manter o custo de manutenção baixo, mas não tão baixos também, de forma que conseguia controlar os custos de não atendimento de demanda. Certo? Poucas vezes aqui algum item chega em zero. Certo? E aí a gente tem um custo de não atender demanda, né, quando está em zero. E o que aconteceu com a política míope? A gente percebeu que a política de simplesmente aplicar um modelo de programação matemática em cada tempo não controlava bem os estoques, porque é uma política míope. Na verdade, ela não olha o que vai acontecer no futuro. Qual o nível de estoque que eu vou ficar no próximo período. Certo? A gente observou que na política míope, a gente tinha uma tendência de produzir muitos itens pequenos, por exemplo, porque a política míope ela tentava sempre minimizar o custo de corte, e isso fazia com que essa política preferisse produzir muitos itens pequenos para minimizar a perda de corte, e havia um acúmulo de itens pequenos no estoque. E isso fazia com que o custo de manter estoque aumentasse muito. E, além disso, outros itens necessários à demanda, né, acabavam ficando com estoque muito baixo, gerando muito custo de não atendimento da demanda. Certo? E aqui é simplesmente uma política aleatória que a gente testou só para ter como uma baseline mesmo, assim, o pior que a gente pode fazer, né? Se a gente for totalmente aleatório, cortar cortar os objetos simplesmente de uma maneira aleatória. Tá? Então a gente ficou bastante surpreso e verificou realmente que uma política míope pode não funcionar na prática. Então eu acho que na prática as empresas, se uma empresa está usando um modelo de programação matemática de maneira míope, ela vai ignorar alguns resultados do modelo, certo? Porque ela vai começar a perceber que os estoques vão crescer demais e ela vai tentar meio que vai modificar as saídas do modelo para poder levar em conta. Ou seja, um ser humano vai atuar como um agente, né, que vai adotar uma política mais inteligente do que simplesmente uma política míope. Certo? Eu acho que alguém mandou uma mensagem aí no chat. Sou eu, Anselmo. Oi. Gildemir. Oi, Gil. Pode perguntar alguma coisa? Gil, Tá eu tô aberta a terminando pergunta aqui. ou Tu não? quer deixar pro final? Não, porque eu já vou ter que sair. Ah, Inclusive, eu pronto, estava pois interessado pergunte.
Pode perguntar. saber se vai estar gravado isso. Está gravado, Tá, pode assistir? estamos gravando. Vou disponibilizar no YouTube. Tá. Não, minha pergunta é porque ontem eu estava em outro seminário, e esse outro seminário tinha umas coisas parecidas com isso aí, embora não fosse esse o teu problema. Mas a questão era com relação à resiliência dos resultados. Esses resultados otimizados, tipo Fourier Base, polinomial, eles podem ter um efeito, eu não sei se eu entendi direito, se aí está incorporado eventos que possam fazer com que, trabalhando no processo ótimo, se o evento ocorrer, isso se torna meio que caótico, porque você está trabalhando no limite. E aí uma pergunta é se há uma discussão ou se há um, uma, um meio intermediário entre um míope e um modelo otimizado. Que hoje o debate lá que estava se fazendo era cometer muito erro tipo 2, aí era probabilístico no caso. O cara trabalha na otimização, mas como tem fatores externos os mais variados, pode acontecer de eu estar tentando trabalhando uma coisa que é muito idealizada e na prática, quando acontecem eventos estranhos, exógenos, o processo desanda todo. Essa é uma discussão, na verdade, que o pessoal faz com relação à otimização em geral, né? Que é se soluções ótimas elas são robustas, né? Ou seja, se elas não seriam frágeis, certo? Então, assim, depende. Se o teu sistema demanda uma solução robusta, tu pode formular o teu problema como um problema de otimização robusta, certo? Então, tu quer gerar uma solução que seja robusta, né? Da mesma forma que se eu quero eu posso não estar interessado necessariamente na política que é ótima do ponto de vista de maximizar recompensas, né, ou minimizar custo, mas eu quero uma política que seja robusta. Né? Então a gente pode também formular isso como um problema, né, de otimização. A gente formula como um processo de decisão markoviano robusto, né, e tenta obter uma política robusta, certo? Então, essa é uma boa discussão, realmente. Depende da situação, né? Do teu ambiente, do teu sistema. Se tu precisa de políticas robustas ou não, certo? Aqui no próprio gráfico, dá para ver que essa política aqui Fourier, em um certo momento, ela deixou um item aqui subir muito o estoque dela, tá vendo? Ó? Mas depois ela controlou de volta. Né? Então, só que talvez isso não seja desejável, né? Que ocorra um pico desse. E aí pode ser que eu esteja mais interessado em uma política que não necessariamente minimize mesmo o custo, mas ela consiga manter mais os estoques controlados, evitando com que eles saiam de certas faixas, né? Então aí a gente é a forma como eu treino o meu agente. Né? Eu treinei aquele para minimizar custo. Eu podia ter treinado ele simplesmente para tentar manter os estoques entre certas faixas. Acho que isso responde a tua pergunta. Sim. Brigadão mesmo. Mas Nada. depois eu vou assistir o vídeo. Tá Eu bom. quero ver aí, tá muito bom. Beleza. Parabéns. Obrigado. Perfeito, pessoal? Então, os nossos experimentos aqui acabaram mostrando realmente que uma política míope pode não ser tão boa na prática, né? Para o problema de corte de estoque. Certo? Uma outra aplicação, pessoal, que a gente tem feito aí já há algum tempo, aqui eu tenho 3 papers que a gente já publicou, é o problema de alocação de veículos estocásticos. Certo? Esses papers aqui foram resultado de trabalhos de alunos nossos aqui, né? Um paper aqui no SBIC e 2 da ANPET, certo? Esse é o mais recente da ANPET, que é o aprendizado por reforço profundo aplicado ao problema de alocação de veículos dinâmicos estocásticos. Ele foi premiado, né, com o prêmio ANPET, entre os melhores trabalhos aí do evento. Né? O evento teve em torno de 300 trabalhos, eles premiaram cerca de 15 trabalhos por aí. Né? Então ele ficou entre os 5% melhores trabalhos do evento. Tá? E o que é esse problema de alocação de veículos estocásticos? Então imagine o seguinte,
você tem uma cidade, aqui, uma região geográfica, e você tem um conjunto de chamados e um conjunto de veículos disponíveis. Por exemplo, o problema da plataforma Uber ou da 99, certo? Esse problema também acontece no caso de serviço de emergência, né? Polícia, ambulâncias, tá? Você tem um conjunto de chamados, que são essas pessoas aqui, e em um certo momento, né, e tem um conjunto de veículos. Tá? Então o problema é quais veículos devem atender a quais chamados de forma a minimizar a medida de desempenho ao longo do tempo. Tá? Esse problema, o pessoal que conhece aí programação linear, PO, vai pensar logo, professor, mas isso é um problema de alocação. Clássico, né? Eu vou formular aqui com um problema de programação linear, e aí o modelo vai me dar aí qual carro vai atender qual chamado. Perfeito, você pode resolver assim, mas você vai estar numa política míope desse jeito, né? O problema é que você não pode resolver esse problema não pode ser resolvido de uma maneira míope, ou não é desejável, porque você pode causar desequilíbrios na oferta e na demanda. Então você pode jogar muitos veículos para uma certa região da cidade, ficar um acúmulo ali de oferta e outros veículos ficarem uma outra região da cidade ficar desabastecida, certo? Então você precisa levar em conta o impacto das decisões agora no futuro. Então, naturalmente, né, se você precisa levar em conta o impacto futuro, uma possível forma de tentar resolver o problema é modelar ele como um processo de decisão markoviano, né, e resolver e achar uma política ótima de decisão, né, uma política aproximada, porque o número de estados vai ser muito grande, né, e aí usar aprendizado por reforço. Perfeito? Então, a modelagem do problema, você vai formular. No nosso caso, a gente tem formulado ele como um processo de decisão semi-markoviano, que já é uma generalização do problema do processo de decisão markoviano, que permite a gente trabalhar no tempo contínuo. Tá? O que é um estado nesse problema? É um vetor que tem as localizações dos veículos, posição em que cada veículo está. Se tu tiver 500 veículos, são 500 posições. As origens e destinos das viagens. Então, onde estão as viagens estão se originando e qual é o destino delas. E outras informações sobre o ambiente. Então, o estado é imenso, né? Tem uma quantidade imensa de variáveis de estado. Tá? O que é a decisão em cada momento? É qual chamada a alocar quando ocorre. No nosso caso, a gente está modelando usando a modelagem baseada em eventos, em que a gente decide quando ocorre um evento. Então, quando tem um carro livre, a gente tem que decidir qual chamada a alocar esse carro livre. Ou então, quando ocorre um evento, nova chamada, apareceu uma nova chamada. Qual é o carro que eu tenho que alocar essa nova chamada? Essas são as decisões. Certo? A função de recompensa que a gente passou a adotar foi o faturamento dos motoristas. Então, a gente tenta aprender uma política que maximiza o faturamento dos motoristas. A gente observou que, nos resultados, que tentar maximizar o faturamento dos motoristas sistemicamente leva a reduzir tempo de espera, né, e dá uma boa balança, evita os desequilíbrios de oferta e demanda, certo? São efeitos secundários, digamos. A gente tentou usar como função de recompensa a minimização do tempo de espera, né, mas não funcionou muito bem, certo? E a função de transição, a gente não tem como modelar essa função explicitamente, né, definir a função de probabilidades, então a gente computa por meio de um simulador de eventos discretos. Então a gente escreveu um simulador que simula o ambiente, simula o surgimento de chamadas e a movimentação dos veículos no espaço, certo? Então, o simulador ele vai simular o ambiente e, portanto, vai simular os estados, as recompensas, as transições de estado. Certo? E, nesse caso, a gente usou rede neural. Tá? Então, a gente usou rede neural para aproximar a função de avaliação função de avaliação Q. Tá? Então, a gente dá como entrada aqui na rede neural as variáveis do ambiente, que são as variáveis do veículo, as variáveis do chamado, as variáveis de contexto do ambiente, formam o estado, e dá para a rede neural dá a decisão também, né? E a rede neural dá o valor que deu tomar uma certa decisão naquele estado. Certo? A gente treina essa rede neural. Né? E nesse caso também a gente tem trabalhado com dois agentes. Né? A gente treina duas redes neurais. A gente tem dados reais. Na aplicação que a gente fez, usou dados reais da cidade de Nova York. A gente não usou Fortaleza porque a gente não tem Fortaleza. Nova York eles disponibilizam diariamente dados públicos sobre as viagens dos veículos lá, dos táxis e das plataformas, certo? Eles têm uma associação lá, tipo um sindicato, e eles disponibilizam isso publicamente. Então é um conjunto de dados bem rico que todo mundo tem usado, todo mundo que tem trabalhado
com problemas de mobilidade, principalmente nessa parte de plataformas de mobilidade, têm usado esses dados de Nova York, justamente pela disponibilidade que eles têm. Mas seria ótimo usar Fortaleza. Então a gente usou os dados reais, a gente joga lá no simulador que a gente desenvolveu, né, simulador de eventos discretos, e a gente treina 2 agentes. Um agente aprende a tomar decisões quando ocorre o evento veículo livre. Então um veículo apareceu na plataforma ou ele acabou a viagem. Né? Aí esse agente vai decidir qual viagem vai alocar o veículo. Ou então quando tem um novo chamado, a gente tem um segundo agente, certo? A gente treina esse segundo agente para aprender a tomar decisões quando ocorre um novo chamado no sistema, certo? Então a gente treinou 2 redes neurais, nesse caso. Aqui são alguns resultados, o pessoal tem diversos resultados, a gente escreveu um paper para um journal, né? Está em revisão, a gente está vendo aí se consegue esse aceite, né? Tem diversos resultados. O artigo da Ampet também, quem quiser consultar, tem outros gráficos lá também. Eu selecionei só um resultado que a gente comparou a política aprendida usando as redes neurais, né? Usando o aprendizado por reforço profundo, que é essa barrinha azul aqui, que é a DQN, com outras políticas. Essa mais laranjinha aqui é a política veículo mais próximo, certo? Que é uma política míope e que a gente imagina que seja natural nesse problema. Por que eu não sempre aloco o veículo mais próximo? Talvez isso seja o melhor que eu possa fazer, né? Então, uma das nossas hipóteses era a política do veículo mais próximo, que é uma política míope, ela pode ser ótima, né? Será que eu alocar o veículo mais próximo, tem um chamado agora, será que eu alocar o veículo mais próximo é uma política ótima, né? E aí, nos nossos experimentos, a gente percebeu que a política aprendida com o aprendizado por reforço profundo teve um desempenho muito superior à política do veículo mais próximo, certo? A gente já imaginava que a política do veículo mais próximo não seria ótima, por algumas razões, né? Tem alguns cenários em que alocar o veículo mais próximo não é a melhor decisão, certo? Mas a gente verificou aqui experimentalmente que ela realmente não é a melhor e você pode fazer bem melhor do que simplesmente alocar o veículo mais próximo, certo? Então, aqui é o cenário mais difícil, que é quando eu tenho 500 veículos e tenho 100 mil chamados por dia, que é um nível de chamados aí, por exemplo, da plataforma Uber lá em um bairro da cidade de Nova York, certo? Por volta de 100 mil chamados por dia. Então, é um cenário bem realista esse, tá? E aqui tem outras políticas, que é a FIFO, a política LIFO, a política random, aleatória, que foi a pior. Não é também óbvio que uma política aleatória vai ser sempre a pior ou sempre ruim, tá, pessoal? Às vezes uma política aleatória pode funcionar bem na prática, por mais curioso que pareça. Beleza, pessoal. E aqui eu selecionei mais outros 2 trabalhos recentes, eu vou só comentar rápido, porque a gente já está com o tempo aqui estourado, né? Sobre 2 trabalhos recentes. Esses 2 trabalhos aplicam aprendizado por reforço inverso, certo? Esse primeiro trabalho aqui, que foi publicado agora em janeiro na Information Sciences, foi um projeto que eu participei, né, com o pessoal lá da computação aqui da UFC, que a gente usou dados, nesse caso a gente usou dados reais de Fortaleza, dados de sensores que leiam placas de veículos, e o objetivo desse trabalho, né, ele é titulado aí Modelagem de Trajetórias por meio de aprendizado por reforço inverso usando utilidade aleatória. Nesse trabalho a gente uniu a teoria de escolha discreta, que é uma teoria muito bem consolidada na área de transportes e tudo, com uma técnica chamada aprendizado por reforço inverso, certo? Isso não tinha sido proposto ainda na literatura, é uma proposta nova, né? E o que é a ideia do aprendizado por reforço inverso? No aprendizado por reforço inverso, em vez de você treinar um agente para fazer algo, você observa um agente ou múltiplos agentes inteligentes fazendo algo e você quer aprender a política que ele realiza, certo? Nesse caso aqui, os agentes são os motoristas de Fortaleza. Tá? Então a gente pegou uma amostra imensa de trajetórias de motoristas em Fortaleza e a gente aprendeu a política deles, certo? Política dos motoristas. E das tarefas aqui que a gente testou foi prever, dado que eu estou observando uma trajetória de um veículo, prever para onde o motorista vai, prever qual é o próximo local, né, para onde o motorista vai. A gente conseguiu atingir uma acurácia aí de por volta de 75% por aí. Né? Ainda não é ideal para a gente prever trajetórias, mas é muito bom. Tá?
E aí a outra aplicação é essa previsão, essa Root Sequence Prediction, né, through Inverse Reinforcement Learning. Isso aqui foi uma competição que eu participei, foi uma competição da Amazon, que é essa figura que está aqui ao lado, no lado direito, né, que foi uma competição chamada Amazon Last Mile Routing Research Challenge. Foi uma competição da Amazon organizada pelo MIT, lá pelo Centro de Transporte e Logística do MIT. Foi uma competição que ocorreu em 2021. Qual era o objetivo aqui? A Amazon ela tem uma amostra imensa das rotas dos motoristas que fazem as entregas, certo? A Amazon, obviamente, ela usa um roteirizador para roteirizar os seus veículos de entrega. Um roteirizador baseado em programação matemática clássica, né? Deve ter uma heurística lá e tudo, né? Para resolver problema de roteirização de veículos. Só que aí o que é que eles perceberam? Que os motoristas, na prática, modificam as rotas que são sugeridas pelo otimizador. Por que eles fazem isso? Porque o otimizador não tem informações de tráfego, o otimizador não tem informações de local, de quais são os melhores locais para estacionar, certo? Então, muitas vezes o motorista ele mudava a rota, porque ele sabia, olha, assim, se eu for entregar em tal horário, nesse local, eu não vou ter onde estacionar. Ou eu vou pegar muito trânsito. Então eu vou mudar a sequência aqui da minha rota. Não vou seguir a rota que o otimizador me deu. Porque o otimizador otimizou só distância e tempo. Mas ele não levou em conta esses fatores, que são fatores que são difíceis de você colocar no otimizador, certo? Então, qual era a ideia da Amazon? Pegar essas rotas reais que os motoristas dos caminhões fizeram, um volume, uma quantidade imensa de rotas. Essas rotas, a ideia é que essas rotas contêm conhecimento tácito desse conhecimento tácito dos motoristas, né, dos locais onde onde é mais fácil estacionar e condição de tráfego e tudo. E a proposta deles era criar um modelo de machine learning, modelo de aprendizado de máquina, que consiga prever as rotas que os motoristas vão fazer, certo? E então eu participei, né, desse desafio, desse challenge aí, né? E a minha proposta foi justamente usar aprendizado por reforço inverso para prever as rotas, certo? Esse artigo aqui ele está nos proceedings técnicos, né, do desafio. Eu escrevi uma versão estendida dele que vai sair num capítulo de livro da Springer, né, um capítulo sobre machine learning aplicado à roteirização, né? E vai sair, eu espero que saia esse ano ainda, né? Seja publicado esse ano ainda, tá? E esse aqui é a leaderboard, tá, pessoal? O nome do meu time aqui eu chamei de Fortaleza, né? O meu time aqui, no caso o time era só eu, esse desafio foi durante a pandemia, então tava todo mundo remoto, né? Eu trouxe o computador para cá, do computador do laboratório eu trouxe para minha casa e tudo, fiquei rodando as coisas aqui. E aí meu time aqui ficou em 18º lugar mundial, tá? Esse desafio teve em torno de 300 times, certo? Ele pagou $100 mil para o primeiro time, tá? Que eles teve primeiro ranking aqui, tá? Recebeu $100 mil, certo? E esse primeiro time aí, pessoal, ele foi composto por 3 pesquisadores da área, grandes pesquisadores, o Bill Cook, o Hells Gaun, que é o cara lá da heurística do caixeiro viajante, certo? Aquela heurística, esqueci o nome agora, da heurística, é a LKH, né? Lynn Kernighan Hells Gaun, e mais um professor lá pesquisador lá da Alemanha, certo? Os caras foram o primeiro colocado aí com o menor score possível, certo? Que é esse 0.02, né? E receberam $100 mil, tá? Curiosamente, eles não usaram machine learning, certo? O que eles fizeram? Meio que não foi considerado uma trapaça, né? O pessoal não considerou. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram as rotas, plotaram essas rotas num gráfico, né? Estudaram as rotas, aí viram, olha, os motoristas estão usando meio que essas regras aqui. Aí eles escreveram um modelo de programação matemática e embutiram essas regras dentro do modelo, e a solução deles foi usando um modelo de programação matemática, certo? Então a inteligência que eles usaram não foi artificial, né? Foi natural, tá? Mas o modelo que eu desenvolvi foi totalmente de machine learning, certo? Então é um modelo que simplesmente
aprendeu as rotas, e eu acho que teve um bom desempenho para o modelo de machine learning, porque teve outros modelos de machine learning que tiveram desempenho muito ruim, certo? Ficaram lá para trás, né? E tem várias das soluções foram publicadas nesses proceedings. A própria solução do pessoal que ganhou, né, esse primeiro rank, foi o primeiro colocado, está nos proceedings do desafio. Tá? Bem, pessoal, deixa eu respirar aqui um pouco, né? Foi aí um crash course, né? Muita coisa em pouco tempo. Obrigado por assistir até aqui, quem resistiu até esse momento, né? Levamos aí cerca de 1h20. Obrigado e estamos abertos aí para perguntas e comentários. E vamos ver o que é que tem aqui no chat. Tem perguntas? Obrigado, ok. Paulo. Opa, bom dia, professor. Obrigado aí, muito boa aula. Obrigado. Seminário. Eu queria saber com o senhor, por exemplo, que o learning é off-policy, né? Você vai aprender uma política. Então, por exemplo, eu quero fazer um controle assim de um assistente de paradas assim para manutenção, por exemplo, para poder fazer manutenção preditiva, né? Então, vou colocar os dados lá das máquinas e ele meio que vai aprender uma política, qual vai ser o ponto ideal, por exemplo, para poder parar uma máquina porque ela vai ter alguma parada espontânea ali ou vai precisar de algum ponto de manutenção. Correto? Perfeito. Tudo ok? Uhum. Mas eu também tenho em Reinforcement Learning políticas de on-policy, né? Por exemplo, SARSA, por exemplo, é um algoritmo que pode ser on-policy. Existem aplicações, assim, na produção que você conhece de on-policy mesmo? Essa é uma diferença do off-policy para o on-policy. O SARSA, ele na verdade é uma variação do Q-Learning, em que você fixa uma política, certo? Sim. E aí você roda o Q-Learning naquela política durante um tempo, aí depois você evolui ele para uma nova política. Então ele vai Sim. meio que iterando entre políticas diferentes, certo? Até chegar na política ótima. Então ele é essencialmente uma forma diferente de você tentar chegar, é um outro algoritmo para você tentar chegar numa política ótima. Então, dependendo do problema, o Q-Learning ou o SASA podem funcionar melhor ou pior. Aí é uma coisa mesmo de você testar, certo? Se você usa SASA ou se você usa Q-Learning. Mas os dois, o objetivo é o mesmo. Eles vão tentar aproximar a função de valuação ótima, né? E logo, se você tem a função de valor ótima, você tem uma política ótima, né? Então, os dois eles vão tentar aproximar uma política ótima. A diferença é só na forma como ele vai processar a informação. Né? O SASA, o on-policy, significa que ele vai explorando o espaço de estados usando uma certa política fixa ali, e ele, Sim. durante um tempo, ele aprende o valor daquela política. Ele é uma variação de um método que a gente chama de interação de política. E eu estou entrando para o pessoal aí que... Me perdoe o pessoal que não conhece, nunca viu sobre aprendizado, depois eu estou falando aqui de uma coisa mais técnica, né? Então, assim, o SASA, ele vai explorar o ambiente usando a política que ele está tentando aprender, né? No Q-Learning, que a gente chama de off-policy, ele explora o ambiente não necessariamente usando a política que ele está tentando aprender. Né? Ele é como se ele estivesse trabalhando com duas políticas. Uma política de exploração, que explora o ambiente, e na verdade, ele está tentando aprender a política ótima, que não é a política que ele usa para explorar o ambiente. Essa é uma questão que eu acabei não tocando aqui na apresentação, que é a questão da exploração, né? Que é quando você está tentando aprender uma política ótima, às vezes nem sempre tomar a melhor decisão é o melhor. Às vezes você quer tomar uma decisão aleatória para você poder explorar mais o espaço de estados e tudo, certo? Enfim, e aí você às vezes trabalha com duas políticas, uma política de exploração ou uma política comportamental. Isso mesmo, Rodrigo. Justamente. E aí você está tentando aprender uma política que não é a política de exploração. Né? Aí nesse caso é o off-policy. E o on-policy é quando essas duas políticas coincidem. Você está tentando aprender, a mesma política que você está tentando aprender é a política que você usa para explorar um ambiente. Certo? Então é só uma questão de qual algoritmo você usa para tentar aprender uma política ótima. Pode ser que o learning funcione melhor num problema
e outro problema pode ser que Safra funcione melhor. Entendo. Mas em geral, acho que a maioria das aplicações usam Q-Learning mesmo, né? Pelo menos que eu conheço, assim. Em geral, elas vão para o Q-Learning, que é o policy mesmo. O Q-Learning ele é mais popular. Né? Ele é mais popular. O SASA foi proposto depois, né? Mas o Q-Learning é mais popular. A gente também usa no problema da alocação de veículos, né? No trabalho do Edge, a gente usou até o Double Q-Learning, né? Que é o Q-Learning duplo. A gente usou o Double Q-Learning, que ele tem um treinamento mais estável. Né? Interessante. E essas aplicações na produção, eles são mais concentrados em logística e em PCP, né? Manutenção, creio também, né? Tem muitos trabalhos hoje aparecendo também na área de programação da produção. Sabe? Legal. Agora, assim, tem uma linha em que o pessoal está usando Q-Learning para resolver problemas determinísticos de programação da produção, certo? Então, eu uso o Q-Learning como meio que uma heurística para poder resolver problemas determinísticos de programação da produção, né? Então, é uma linha que eu não acho muito interessante, sabe? Porque a, a ideia do aprendizado por reforço, da programação dinâmica, é que você vai aprender uma política. Uma política, ela também pode ser chamada de uma regra de controle, uma lei de controle. Né? Então, Sim. tu formula o teu problema como um problema de controle. Né? Tanto que a programação dinâmica, né, originalmente, ela teve uma relação muito forte com a teoria de controle. Inclusive, um dos livros hoje clássicos de programação dinâmica é o livro do Bert Seckers, cujo título é Programação Dinâmica e Controle Ótimo. Né? Então, como a programação dinâmica ela permite você produzir uma política de decisão ótima, ela é uma técnica para você resolver problemas de controle. Certo? Então, geralmente, quando a gente pensa em usar Q-Learning, é porque você tem um problema que você quer controlar algo, geralmente é um problema estocástico, e aí você quer produzir uma política para controlar aquela situação, certo? Sim. Mas aí o pessoal tem usado aquela coisa na esteira das meta-heurísticas, né? Então, eu tenho aqui simulated annealing, eu tenho algoritmo genético, vou tentar aqui o Q-Learning no meu problema de otimização, né? Determinística, certo? Eu tenho um problema de programação da matemática, determinística, e eu vou usar como heurística. É meio que digamos, um desvirtuamento aí do objetivo do método, né? Que nem Sim. sempre funciona muito bem. Assim como tem gente tentando resolver problema de programação matemática usando rede neural, né? Tentar resolver o problema de caixa de viajante usando rede neural. Rede neural não foi pensada para isso, né? Mas o pessoal tenta, né, fazer e muitas vezes não tem resultados, não dá certo, né? Os resultados não são interessantes. Pois é. Às vezes é muito uma questão de teste, né? Porque às vezes machine learning entra muito como uma black box, às vezes a gente nem sabe funciona direito e às vezes acaba. Quem sabe funciona, mas também existe uma propensão a Isso não mesmo. funcionar se não for o objetivo. Obrigado, professor. Muito bom. Agradecer bastante. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Em termos de livro, digamos, o livro que é a referência é o livro Aprendizado por Reforço de Sutton e Barton. É um livro clássico, já ele está na sua segunda edição. Né? O aprendizado por reforço é uma técnica relativamente recente, ela evoluiu aí nos últimos 30 anos. Então, comparado a outras técnicas, a gente pensar em programação matemática, que surgiu lá na década de 1950. Né? Então, a aprendizado por reforço é muito mais jovem. O primeiro livro mesmo de aprendizado por reforço é esse livro de Sutton e Barton, cuja primeira edição foi lá em 1999, se eu não me engano, e saiu uma segunda edição em 2018. Ele é a principal referência, mas tem outros livros interessantes, tem o Powell, né, o Warren Powell, ele publicou um livro mais recente, um livro recente também, e os livros do Bert Seckers, Dmitry Bert Seckers, são boas referências também. E artigos, né? Mas o Sutton e Barton, de fato, é o livro mais didático que tem, acho que é em nível de graduação. Né? Os livros do Powell e do Bert Seckers já são livros mais puxados.
que para graduação já são mais demandantes, seriam mais adequados aí para pós. Esse livro aí de Sultan Barto, ele estava com uma versão free na internet. Você conseguia fazer o download livremente. Comentários, pessoal, dúvidas, perguntas? Mais alguém? Bem, se não houver mais perguntas, pessoal, então, só mais uma vez agradecer, né, aos presentes. Obrigado por ter ficado até o final. Passei super rápido, né, a apresentação, porque realmente é muita informação, né? E aí quem tiver mais interesse, tem os papers que eu mencionei, né? Tem os papers que a gente publicou aí nas conferências, na ANPET, né, no CEBIC, tem pré-print, né? A gente está com um pré-print aí no archive também, do paper que a gente mandou para o journal. Tem esse paper da Information Sciences também, que já é aprendizado por reforço inverso, certo? E aí quem tiver interesse pode me mandar e-mail, eu mando esses papers. Né? Os das conferências são em português, então são mais acessíveis também, porque não tem tanta barreira do idioma. Né? E posso mandar para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui. Deixa eu interromper aqui a gravação.